Olá galera, professor Wagner do Física, agora vai ser o canal de Física aqui no YouTube, tudo bem? Pessoal, aula da frente de número 3, a gente vai falar um pouquinho de eletrostática, continuando nossos conceitos de eletrostática. A gente está falando de campo elétrico, certo? A gente falou que a força elétrica é uma força de campo e a gente definiu a ideia de campo elétrico no sistema de partículas elétricas. O nosso grande ponto aqui agora é pensar no seguinte: a partir do estudo de um campo elétrico, certo? A partir do estudo de campo elétrico, a gente pode trabalhar com a ideia de grandezas associadas, certo? A gente está utilizando o livro do professor Alberto Gaspar. Se você for lá na página do nosso livro número 35, você vai verificar exatamente isso. Grandezas associadas de campo elétrico. O que são as grandezas associadas? São as grandezas que derivam, né, de campo elétrico. Então, como que a gente vai definir essas grandezas? O que são essas grandezas? Para a gente pensar em relação a essas grandezas, a gente vai pensar o seguinte: qual é a relação que eu tenho que ter para que exista lá um campo elétrico? Eu preciso ter a presença de uma carga elétrica pontiforme, certo? Então, a partir daí, a gente consegue definir, tendo uma carga pontiforme, o que essa carga faz. Por quê? Porque quando eu penso na ideia da carga pontiforme existindo em determinado ponto do espaço, ok? A presença dessa carga, ela gera em torno de si uma região que a gente chama de região de campo elétrico, certo? Essa região de campo elétrico determina pra gente uma interação à distância de como que essa carga poderia se relacionar com outras cargas elétricas, certo? Mas essa interação ocasiona nesse sistema uma troca de energia entre as cargas, o que nos faz pensar que existe uma relação direta dessa carga. Vamos pensar na carga positiva. Existe uma relação direta dessa carga com o meio onde ela está, ok? O livro ele diz o seguinte: na física, a existência de um campo de uma grandeza em uma região só se caracteriza se for possível associar a cada ponto dessa região um valor numérico, certo? E uma unidade, no caso, um campo escalar. Nos campos vetoriais, além da representação, né, escalar, pode-se associar um vetor a cada ponto dessa região, obtendo-se também, nesse caso, uma representação vetorial. Logo, o campo vetorial, ou campo elétrico, é um campo vetorial e, portanto, pode ser representado por duas grandezas a ele associadas. Primeiro, o potencial elétrico. E aí surge a ideia de potencial elétrico. A gente vai falar o que é isso daqui. Então, o campo elétrico, por ser vetorial, ele vai ter potencial elétrico e ele vai ter a outra grandeza associada, que é o próprio vetor campo elétrico, certo? Então a gente vai ter que definir e entender qual que é a relação entre essas duas grandezas, vetor campo elétrico e potencial elétrico, beleza? Então eu estou te convidando hoje para essa aula para a gente tentar entender e compreender a relação entre essas duas grandezas e como que elas interferem no estudo de eletrostática, beleza? Gente, para quê? Porque se a gente definir essas duas grandezas, certo? E considerar aí essa relação com uma carga, uma partícula com carga positiva, como a gente fez ali, isso vai permitir para a gente expressar e analisar a energia potencial elétrica adquirida por essa partícula e mais, a partir da energia potencial elétrica adquirida por essa partícula, a força que ela vai interagir numa segunda partícula nesse meio, certo? Então o potencial elétrico ele vai ser definido pelo seguinte: a gente vai começar falando de potencial elétrico. Eu vou usar a letra V para ele, tá? E o potencial elétrico ele vai ser definido como o seguinte, ó, vou dar uma lida aqui para você. Potencial elétrico no ponto P é definido pela razão entre a energia potencial elétrica adquirida pela partícula nesse ponto e a sua carga. Ou seja, o potencial é a relação de qual que é a energia potencial elétrica que eu consigo fazer sobre essa partícula em relação ao valor da sua
carga, certo? Então, quando eu falo de potencial, eu penso o seguinte: eu tenho potencial para ser isso, tenho potencial para ser aquilo, ou seja, eu ainda não estou exercendo esse potencial, mas eu estou dizendo para você que o potencial elétrico é, dado uma certa região do espaço, um ponto P qualquer, então tem aqui um ponto P, o potencial nesse ponto P seria qual a energia elétrica eu teria no ponto P em relação a uma carga aqui que estivesse naquele meio, certo? A unidade de potencial elétrico no Sistema Internacional de Medidas é Joule por Coulomb, tá? Por quê? Porque Joule de energia e Coulomb de carga. Porém, em homenagem, né, ao italiano, físico italiano Alessandro Volta, ok? Ela recebeu a unidade de medida de volt. Então, volt representa 1 Joule por Coulomb, certo? A partir disso, gente, a gente pode dizer o seguinte: uma consequência imediata dessa definição em relação a essa ideia de campo elétrico, potencial elétrico, diz o seguinte, que evidenciar a utilidade de se saber o potencial em um ponto de um campo elétrico é a possibilidade de determinar qual que seria a energia potencial sobre uma partícula nesse ponto. Então, quer dizer, se eu conheço o potencial elétrico em um determinado ponto, isso me permite imediatamente saber qual é a energia estabelecida, a energia potencial elétrica estabelecida nesse ponto, fazendo o produto do potencial pela carga de prova que estaria ali. Beleza? Então é extremamente importante. Eu consigo estabelecer quais são as interações energéticas ponto a ponto no espaço em relação à minha carga central, que é a minha carga de prova nesse sistema. Certo? Pessoal, lembrando que, como que a gente pode definir essa tal energia potencial então? Se você perceber para mim, a energia potencial elétrica seria o potencial elétrico vezes a carga. Legal. Vamos lá. A energia potencial elétrica, então, seria potencial elétrico. O potencial elétrico em si, ele é definido como? Potencial elétrico é definido como K, Q sobre distância. Ok? Então ele é KQ sobre distância. Se a gente for colocar a outra carga de prova, ficaria assim. Então quer dizer que a energia potencial elétrica é o potencial elétrico, que a gente vai definir pela letra V, vezes a carga elétrica. Essa é a energia potencial elétrica, ok? Que é o potencial vezes carga. Você percebe que se a gente definir isso daqui, na verdade, eu estou definindo que a energia potencial elétrica é a força elétrica dividido pela carga de um determinado sistema. Então a energia é a força sobre uma determinada carga, ok? Claro que essa força vezes uma distância, certo? Ou melhor, a energia potencial vai ser a força, o produto da força pela distância nesse sistema. Ou seja, é o trabalho, né, realizado pela força elétrica. Se a gente for pensar, energia potencial elétrica é o trabalho realizado pela força elétrica. E você percebe o que eu falei ali para você? Que o potencial é K vezes Q dividido pela distância. Ou seja, mais ainda, né, o potencial elétrico pode ser descrito como o campo elétrico vezes a distância. Ou seja, é a interação de campo numa determinada distância que vai me gerar um determinado potencial de geração de energia nesse determinado ponto, certo? Por isso que a gente representa esse sistema a partir disso. Tranquilo? De boa? Então, a partir disso, a gente define essa ideia de potencial elétrico de uma partícula. E mais, a gente começa a pensar na possibilidade de uma grandeza escalar chamada energia potencial elétrica, que é extremamente importante para os nossos estudos. E a energia potencial elétrica, ela vai ser dada exatamente a partir disso, né? Energia potencial elétrica, que é a energia gerada nesse sistema em joules, que é a energia gerada pelas cargas, pelo movimento das cargas, é o trabalho da força elétrica.
E se a gente for pensar no trabalho da força elétrica, nada mais é do que energia potencial elétrica de um sistema é a força elétrica que atua a uma determinada distância, certo? Se a gente pegar esse produto, então, da força elétrica pela distância, a gente consegue calcular esse elemento de energia através do trabalho. Ou seja, só existirá essa ideia de energia se a gente tiver cargas, ok? Sofrendo uma determinada força elétrica. Quando eu tiver uma carguinha com uma interação de força elétrica, nessa carga existirá uma medida de energia. Só que essa energia a gente chama de energia potencial elétrica. Ou seja, a gente está pensando em movimento por enquanto. A gente está pensando simplesmente na energia que pode ser gerada sobre essa carga. Beleza? Pessoal, então definindo para você a ideia de o que é energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica é o seguinte, ó, a energia potencial elétrica é uma partícula de carga Q em um ponto P localizado, então uma carguinha Q aqui, localizado no ponto P dentro de uma região de um campo elétrico gerado por uma outra carga, um Qzão, né? Então, ou seja, eu teria uma cargona aqui, uma carguinha aqui, certo? A energia potencial elétrica, ela é exatamente igual ao trabalho que seria realizado se eu tivesse que pegar essa partícula do infinito e tentar empurrar ela até aqui. Vamos pensar que essa carga fosse positiva. Aquela lá também é positiva. Vai existir uma força de repulsão entre elas, certo? Então eu vou ter que vencer essa força de repulsão e realizar um trabalho e gastar uma energia para conseguir colocá-la naquela posição. Isso é o que a gente chama de energia potencial elétrica. É o mesmo valor de energia que a gente gastou para levar aquela carga até ali, tá? Eu vou trabalhar com você aqui um exercício que diz o seguinte, ó. Eu tenho uma cargona aqui que ela tem 8 microcoulombs e uma outra carguinha de 2 vezes 10 a menos 10, ok? 2 vezes 10 a menos 10 coulombs, uma carguinha um pouco menor, tá? Ambas elas são positivas e eu quero saber qual é a energia potencial elétrica delas. Bom, a energia potencial elétrica entre essas duas partículas vai ser K vezes o produto das cargas, que é Q vezes Q, dividido pela distância que elas atraem. Ou seja, a energia potencial elétrica pode ser calculada como 9 vezes 10 a nona, vezes a cargona, que é 8 vezes 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 10, dividido pela distância que eu tenho entre elas. E a distância que eu tenho entre elas aí é de 0,4 metros. Então eu vou colocar aqui 0,4. Beleza? Gente, através dessa expressão a gente consegue chegar a um valor de energia potencial elétrica, né? A energia potencial elétrica desse sistema seria 9 vezes 8 dá 72, certo? 72 vezes 2 dá 144. Eu vou colocar 144 vezes 10. 9 menos 6 dá 3. 3 menos 10 dá menos 7. Dividido por 0,4, que é 4 vezes 10 a menos 1. Beleza? Fazendo esse cálculo aí, essa energia potencial elétrica, ela vai dar 36 aproximadamente, 3,6, né? Vezes 10 a menos 5 joules. 3,6 vezes 10 a menos 5 joules aproximadamente o valor dessa energia potencial aí, ok? Se a gente for pensar nessa carga positiva, a gente vai ter esse sistema. Se a gente tiver essa carga negativa, a energia gerada no sistema é a mesma. Só que, ora, eu vou ter que fazer uma força para empurrar e vencer a repulsão, ora eu vou ter que fazer uma força e segurar aquela carga para ela não ser atraída. Então, gente, pensa comigo o seguinte, a energia potencial elétrica, ela não está relacionada ao sinal. Ela tem o mesmo valor para cargas positivas e negativas, certo? Ela tem exatamente o mesmo valor, porque não importa pra gente se eu estou fazendo força para um lado ou para o outro, nesse caso a energia gasta é exatamente a mesma, ok? Então no primeiro item aqui que a gente respondeu, ou seja, nesse item aqui que é o cálculo da energia potencial elétrica, não tem necessidade da gente colocar o sinal dessas cargas, ok?
Porque a energia potencial vai ser a mesma independente do valor das cargas. O efeito que isso pode ocasionar no cálculo da força elétrica gerada, que aí vai precisar do sentido. Então presta bem atenção, a força elétrica é uma grandeza vetorial e ela vai precisar que a gente coloque lá o valor das carguinhas para a gente saber para onde que está essa força. Mas a energia gasta ou consumida, a energia acumulada no sistema, aí nesse caso, gente, não precisa, não tem mínima necessidade da gente colocar o sinal, ok? Segundo ponto importante aqui, que é o deslocamento da partícula, né? No ponto que é do infinito até esse ponto, ela faz uma argumentação que deu origem à definição da energia potencial, ou seja, não é um procedimento necessário que a gente precisa ali, né, realmente fazer esse movimento, não é necessário, a gente só está definindo que a energia vai ter exatamente o mesmo valor do trabalho que eu realizaria para colocar aquela carga lá, mas não tem necessidade de eu fazer esse tipo de sistema o tempo todo, ok? Tranquilo? Então tá bom, gente. Vamos pensar no seguinte, ó. Vou fazer um outro exemplo aqui para vocês, que é o seguinte. Eu vou representar aqui duas cargas elétricas. Dá uma olhada na figura que eu vou colocar aí para você na luz agora, ó. Na figura estão representadas duas partículas, tá? Pontuais. Uma de carga de 3 vezes 10 a menos 6 coulombs e a outra de carga de 4 vezes 10 a menos 8 coulombs. Positiva. Beleza. No vácuo, quando separadas pela distância de 2,4 metros, o que vai acontecer? Vamos ver? Então, ó, eu tenho duas partículas, elas estão separadas de 2,4 metros, tranquilo? E ele perguntou assim o seguinte para a gente: nesta condição, determina a energia potencial elétrica do sistema, supondo que a carga Qzão seja positiva. Então, ó, tem uma primeira carga, tem uma segunda carga, certo? A carga Qzão vale 3 vezes 10 a menos 6. E a carga Qzinho vale 4 vezes 10 a menos 8. Coulomb, Coulomb, Qzão e Qzinho. A pergunta que ele faz é a seguinte. Ele quer saber a energia potencial elétrica do sistema quando a distância for de 2,4 metros. Bom, e aí na letra A, se uma for positiva ou se for negativa. A gente acabou de discutir com você que ela ser positiva ou negativa vai interferir em nada, então a energia vai ser a mesma. E para a gente calcular a energia potencial elétrica, a gente vai fazer o trabalho da força elétrica vezes a distância. Se você lembrar que o trabalho da força elétrica é Qzão, dividido por D ao quadrado, e a gente fizer o produto isso pela distância, a gente pode excluir esse quadrado com a distância, ok? E relacionar então que a energia potencial elétrica ela vai ser dada por K, que é 9 vezes 10 a nona, que é a constante elétrica, vezes 4 vezes 10 a menos 8, vezes 3 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância entre elas, que é de 2,4 metros. Tranquilo? Se a gente fizer esse cálculo aí, isso vai ficar 9 vezes 4 dá 36, 36 vezes 3 dá 108. Então isso aqui vai dar que a energia potencial elétrica desse sistema é 108 vezes 10 a menos, quanto que dá 9 menos 8 dá 1, 1 menos 6 dá menos 5, dividido por 2,4, ok? 108 dividido por 2,4, gente, vai dar quanto o resultado disso daí? Vamos fazer essa continha? 108 dividido por 2,4, como que a gente faz? Igual aqui as casas, já era. A gente vai ter aqui ó, 24, se a gente fizer vezes 4, aqui vai dar 16, vem 1, 8, 1, 9, 96, ok? Se a gente fizesse vezes 5, daria 120, já ia passar, então vai dar 4, 96 para 108 sobra 12, baixo o 0, 120 dividido por 24 vai dar 5. Então isso aqui vai dar 45. Então a energia potencial elétrica é de 45 vezes 10 a menos 5 joules. Posso deixar assim? Claro que não, tá? Quando eu vou escrever alguma coisa em notação científica, eu vou ter que trabalhar sempre com uma casa unitária aqui, ó, uma única casa. Então eu vou ter que andar essa vírgula para a esquerda. Se eu andar para a direita, diminui. Para a esquerda ele aumenta. Então a energia potencial elétrica vai ser 4,5 vezes 10 a menos 4 joules.
Essa é a energia potencial elétrica desse sistema, tanto para a carga positiva quanto para a carga negativa, porque isso independe do sinal dessas cargas elétricas. É isso que tem que ficar claro para a gente hoje, certo? E isso é interessante, porque olha só, se eu tivesse, por exemplo, esse sistema aqui, ó, e eu vou te mostrar como que é interessante isso. Se eu tivesse um ponto central aqui, ó, eu tenho uma carga, outra carga igual, e no centro dessas duas cargas eu tenho um ponto P ou uma terceira carga, uma carguinha aqui. Eu tenho Qzão e Qzão, Qzão 1, Qzão 2, certo? Essa carga é positiva, essa carga é positiva e essa aqui também é. Não, vamos pensar que essa daqui é negativa. Então você tem duas cargas positivas e uma negativa. Essa carga positiva ela vale 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Essa aqui também vale 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. E essa aqui vale 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. A minha pergunta é, qual é a força resultante nessa carguinha aqui, ó? Lembrando que ela vai sofrer uma força de atração por essa carga, que vai ser de F2, e ela vai sofrer uma força de atração para essa carga, que é o nosso F1. Mas se essas cargas têm o mesmo valor, você concorda que eu não preciso nem fazer a conta? Se eu estou puxando com uma força aqui, estou puxando exatamente com a mesma força aqui, por quê? Porque eu estou definindo que essa distância D aqui, ó, é igual a essa mesma distância D. Se eu estou definindo que a distância é igual, a força resultante no centro aqui é igual a zero, uma carga nula, né? É uma força resultante nula, porque eu estou puxando com cada força. Percebe que nesse caso, então, a gente está definindo que a força sim é uma grandeza vetorial. Posso perguntar para você qual que é o campo elétrico resultante sobre essa carga, nessa região? Né? Se a carga não existisse, qual que seria o campo elétrico aqui? Também seria nulo, né? Porque eu vou ter um campo elétrico para cada lado. Então o campo elétrico seria nulo também. Mas aí eu vou perguntar para você qual que é a energia potencial elétrica. E a energia potencial elétrica ela é uma grandeza escalar, ela independe do sinal das cargas. E aí fica muito claro para a gente entender que a energia potencial elétrica vai ser a energia potencial da primeira mais a energia potencial elétrica da segunda, ou seja, a gente tem aqui a somatória das duas energias potenciais. Logo, a energia potencial elétrica aqui vai ser Q1 sobre D, mais Q2 sobre D. Ou seja, vai depender do valor das duas cargas elétricas. Então, embora naquele ponto a gente defina que não existe campo, não existe força elétrica atuante, ou seja, a resultante é zero nesse sistema, a energia potencial vai existir naquele ponto. Por quê? Porque a energia potencial vai se somar em relação a esse sistema porque ela não depende do sentido que está, mas ela depende da energia carregada naquele sistema por causa da distância que esse sistema está da nossa carga de prova. Entendeu? Então é extremamente importante a gente pensar nessa relação de como que essa energia está relacionada a esse tipo de sistema. E eu posso ter diversas cargas, posso ter lugares onde o campo é sempre nulo, a relação de campo elétrico é sempre nula, mas a gente vai sempre trabalhar com esse sistema a partir também da energia, e a energia não é nula nesse tipo de sistema porque ela é uma grandeza escalar. E aí vai aparecer para você um conceito bastante interessante, que é o conceito de eletrovolt. O que vem a ser o tal eletrovolt? O que vem a ser eletrovolt, professor? Gente, o eletrovolt em si, ok? Ou melhor, a gente vai escrever corretamente, né? Electron-volt. O que é eletrovolt? Ok? Vou colocar a definição aí na tela para você, que está escrito assim, ó. As unidades habituais de energia, como joule ou quilowatt-hora, são muito grandes para microcosmos, ou universo da física quântica. Por isso definiu-se uma unidade específica de energia para os trabalhos desenvolvidos nessa área,
o chamado eletrovolt. Então é uma unidade de medida de energia. O eletrovolt nada mais é do que o trabalho realizado, o trabalho mínimo realizado por uma força externa, ok? Por uma força externa, sobre um elétron no deslocamento entre dois pontos cujo existe uma diferença de potencial de 1 volt. Assim, se considerarmos uma carga de um elétron E como unidade de carga, ou seja, a gente vai ter um eletronvolt de carga, na expressão do trabalho mínimo a gente vai ter que o trabalho vai ser a carga vezes a variação de potencial, que nesse caso vai ser 1. Então a gente vai ter que o trabalho vai ser de 1 eletronvolt, ok? Então para obter a relação entre essa unidade e o joule, basta a gente repetir esse cálculo, né? E colocar e substituir os valores das cargas. Ou seja, se a gente substituir os valores, e sabendo que, volta aqui comigo, o trabalho para movimentar um elétron trabalho é carga, né? O trabalho é força elétrica, vezes a distância, ok? E a gente sabe que a gente vai ter uma carguinha de 1,6 vezes 10 menos 19 coulombs. Então a gente sabe que a relação aqui, se a gente for fazer Q vezes D, sobre D, desculpa, e Qzão. E se a gente fizer isso em relação à unidade que a gente tinha anteriormente, a única coisa que muda aqui é o valor da carga do elétron. Então o trabalho é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso é igual a 1 eletronvolt. Ok? Opa, volt aqui também. Então a gente sabe que 1 eletronvolt é a energia gerada por uma carguinha que tem exatamente a mesma unidade de medida de 1 elétron. E isso é interessante, gente. Por quê? Porque o trabalho que gera, né, esse sistema, o trabalho é a força elétrica vezes o deslocamento. Beleza. Só que se a gente for escrever isso a partir de pontos de potencial de energia, seria mais ou menos o seguinte, ó, eu tenho uma carga de prova aqui, uma carga positiva de prova, beleza? Deixa eu fazer isso aqui melhor para você, porque senão vai ficar mal feito, beleza? Você tem uma distância dessa carga aqui e uma distância aqui. Tenho D1 e D2, certo? Se eu pegar essa carguinha aqui e movimentar ela de forma que ela venha parar aqui no ponto 2, ok? A gente vai ter uma variação. O que vai ser essa variação? Ela tinha um potencial energético aqui, porque ela está a uma certa distância, e ela atingiu um novo potencial energético aqui, certo? Então a gente pode escrever a energia potencial desse sistema a partir dessa variação de potencial. Ou seja, o trabalho realizado seria essa carga vezes a sua variação de potencial energético, que é V2 menos V1. Então o trabalho seria igual a Q vezes a variação do potencial. Essa variação de potencial é o que a gente vai chamar de diferença de potencial entre dois pontos. É o que a gente vai conseguir entender como relação que vai fazer com que cargas se movimentem. Ok? Essa diferença de potencial também é dada em volts. E é aquilo que existe no interruptor, numa tomada, né? Quando você pega uma tomadinha lá na sua casa e vê aqueles dois pinos, na verdade, em um dos pinos você teria, por exemplo, potencial 0, no outro pino você tem um potencial de 110 volts. Isso vai fazer com que cargas se movimentem de um ponto até o outro. Beleza? É assim que vai funcionar esse sistema de análise de movimentação de cargas, o que vai dar origem para a gente a partir da próxima aula, ou seja, base fundamental para que a gente consiga falar de cargas em movimento, ou seja, a gente começa a falar de correntes elétricas. Beleza, galera? Então espero que você tenha entendido um pouco sobre essa aula, espero que você possa pegar o livro aí agora, ok? Eu fui aí contigo até a página número 57, 58, tem vários exercícios aí para você fazer depois, já no livro. Além disso, você vai ter os exercícios aqui que a gente vai postar para você. Não faça só isso, tenta aprofundar um pouco seus conhecimentos, procure outros conteúdos para você poder assimilar esse conhecimento melhor, porque assim a gente aprende, né? Quando a gente interroga o conhecimento, quando a gente debate sobre isso, quando a gente tenta esclarecer as dúvidas, é que a gente realmente vai aprender.
Beleza? Gente, um grande abraço, espero que você tenha curtido mais essa aula, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre física e a gente volta em breve com mais conteúdo de física para você, com muito mais aulas, muito mais interatividade aqui no nosso canal. Dá um like se você curtiu esse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, convide seus amigos a vir se inscrever e mantenha esse projeto em pé, cara. É a tua presença aqui, é o seu like, é a sua curtida realmente que faz com que esse canal se mantenha no ar. Beleza? Um grande abraço, então até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau!